Uma mulher de 39 anos é submetida a uma cirurgia de urgência em pleno voo. Os médicos utilizaram um cabide, uma faca, um garfo, uma garrafa de água mineral, silver tape e uísque. Meu nome é Jefferson Muraco, eu sou médico e veja essa história incrível comigo aqui agora no canal Medicina e Histórias. Antes de começar, eu quero fazer um agradecimento super especial aqui ao Lito Souza, do canal Aviões e Músicas, que me inspirou a contar histórias incríveis e fazer esse canal. E nada melhor do que começar nesse primeiro episódio contando uma história sensacional que aconteceu dentro de um avião para homenagear esse cara incrível. Lito, muito obrigado. Agora vamos à história. No dia 22 de maio de 1995, Paula Dixon, uma escocesa de 39 anos à época, estava indo de moto para o aeroporto de Hong Kong para embarcar com destino a Londres. Esse voo teria duração de 14 horas. Só que no caminho para o aeroporto, a Paula sofreu um acidente de moto e ela ficou muito abalada com isso, acabou chegando atrasada no aeroporto e ela perdeu o voo original. Ela teve que ser reembarcada no voo 032 da British Airways. Quando ela chegou para fazer o check-in, para o embarque, ela se queixava apenas de dor e inchaço no antebraço direito. Ela foi liberada para o embarque e se sentou na fileira 53. Enquanto a aeronave ainda estava em solo, os comissários de bordo pediram para que se houvesse algum médico a bordo para que se manifestasse para ajudar aquela passageira que, infelizmente, estava com dor no antebraço direito. Então, dois médicos se identificaram, o Dr. William Wallace. Não, esse não é o Dr. William Wallace. Na verdade, era o Dr. William Angus Wallace, na época chefe do departamento e professor de ortopedia e traumatologia na Universidade de Nottingham. O Dr. William Wallace, naquele mesmo ano de 1995, havia concluído um estudo de mais de 5 anos sobre a melhor posição de impacto dentro de uma aeronave. Isso aconteceu por causa dos ferimentos e das mortes de passageiros que foram vítimas de um acidente aéreo em Kenworth, no ano de 1989. Essa pesquisa que ele realizou definiu a posição de impacto que foi adotada pela autoridade civil inglesa e que também foi adotada no mundo inteiro. E até hoje essa posição de impacto é utilizada. A história desse acidente eu deixo para o Lito contar. Essa é a posição de impacto que foi pesquisada e desenvolvida pelo Dr. Angus Wallace. Além dele, no voo 32 da British Airways, havia o Dr. Tom Wong, que tinha se formado 2 anos antes. Durante a avaliação inicial, o Dr. Wallace perguntou o que tinha acontecido e a Paula respondeu que estava com dor e inchaço no antebraço direito, após cair de uma bike, o que fez o Dr. William pensar de forma incorreta que se tratava de uma bicicleta, uma bicycle, e não de uma motocicleta ou motorcycle. Então eles concluíram que ela tinha uma fratura mínima no antebraço direito e que após a decolagem eles optaram por colocar uma tala flexível de alumínio na paciente para que o voo não ficasse atrasado. Na segunda hora do voo 032 da British Airways, enquanto o Boeing 747 estava a 32 mil pés de altitude sobrevoando o território russo, a Paula começou a ter dores no peito do lado esquerdo e também dificuldade para respirar. Quando o Dr. Wallace voltou para reexaminar a Paula, ela acabou dizendo que não foi só uma queda de moto, na verdade, mas o que houve de fato foi uma colisão entre a moto que ela era passageira e um carro. E isso ela foi projetada à distância no acidente. Então era um acidente muito mais grave. Os médicos então fizeram uma avaliação mais detalhada e eles verificaram que além da fratura no antebraço, ela tinha entre 2 e 4 costelas fraturadas e um pneumotórax hipertensivo do lado esquerdo. E isso ocorre, o pneumotórax, na verdade, ocorre quando há um acúmulo de ar em torno dos pulmões, o que impede que os pulmões expandam durante a inspiração e com isso causa dificuldade respiratória. O pneumotórax é uma emergência médica que requer cuidado imediato. Se não for tratado, o pneumotórax pode levar à morte. Pousar o avião no aeroporto mais próximo, no caso ali em Delhi, não era uma opção no momento porque o aumento da pressão durante o procedimento de descida, só o aumento da pressão poderia matar o paciente. Então a única opção que eles tinham é fazer um procedimento de urgência ali durante o voo mesmo. No kit de emergência médica daquele jumbo, lá tinha um bisturi, uma tesoura de ponta fina, uma sonda vesical número 14, além de anestésico local. E isso não era o bastante para resolver o problema da paciente. Então eles tiveram que improvisar. Eles usaram toalhas de mão quente para utilizar como campo cirúrgico estéreo.
Um cabide foi modificado para passar por dentro do catéter vesical como um guia, e uma garrafa de água mineral com 2 furos na tampa foi utilizado como selo d'água, e um tubo de oxigênio saía do catéter vesical em direção à garrafa de água para vedar o sistema. Essas conexões foram seladas com silver tape. Um uísque 5 estrelas foi utilizado como desinfetante. Como funciona um selo d'água? Na verdade, é um dreno colocado dentro do tórax do paciente, no espaço gerado pelo bolsão de ar, antes dos pulmões. Esse dreno é conectado a um frasco com a sua ponta abaixo da linha da água, de forma que o ar saia. Mas quando o paciente inspira, a coluna de água se movimenta para cima e não permite a entrada de ar novamente, como se fosse uma válvula. Nesse momento, a paciente estava realmente mal e não conseguia mais se comunicar. Com a paciente sentada na fileira 53, o Dr. Wallace fez o procedimento com anestesia local. Dentro de aproximadamente 5 minutos, a paciente estava totalmente recuperada. O Dr. Wallace foi novamente chamado durante o voo pelos comissários de bordo porque a Paula novamente estava passando mal quando ela foi no banheiro. O Dr. Wallace foi chamado pela 3ª vez para avaliar a paciente e dessa vez ele teve que ir lá no banheiro. E realmente a Paula estava mal, com falta de ar, sentada no assento do banheiro do avião e com a garrafa improvisada em um suporte acima da sua cabeça. Bom, como vocês viram anteriormente, o selo d'água funciona como uma válvula para que o ar saia dos pulmões. Mas quando a água fica acima do nível de drenagem, a própria água da garrafa começou a entrar no tórax da Paula Dixon e refazer todo o processo. Tudo que o Dr. Wallace teve que fazer foi pegar a garrafa, colocar no chão do banheiro, no nível abaixo de onde ele tinha feito a cirurgia, para que efetivamente a Paula pudesse voltar a respirar melhor, e foi exatamente o que aconteceu, ela melhorou. Na chegada ao aeroporto de Heathrow, a Paula Dixon foi transferida de ambulância para o Ashford Hospital. E lá no hospital foi comprovado que ela tinha uma fratura do 6º arco costal do lado esquerdo. O catéter então foi trocado por um dreno de tórax número 28 e ela teve uma excelente recuperação. A Paula Dixon disse o seguinte sobre o episódio: esses heróis salvaram a minha vida. Eles realmente se superaram considerando os equipamentos que eles tinham. Em dezembro daquele mesmo ano, em 1995, o Dr. Wallace recebeu o prêmio Wygout Wallace, que é um reconhecimento a uma dedicação extraordinária à medicina, além de um valor de $50 mil em prêmio em dinheiro. O Dr. Wallace doou essa quantia de forma integral para um fundo de pesquisa da Universidade de Nottingham, onde ele trabalhava. A primeira coisa que ele disse para sua esposa ao chegar em casa, depois desse evento, pra vocês terem ideia, a mentalidade dele foi o seguinte: ele olhou para o jardim e falou assim: olha, o jardim está precisando de cuidados. Mais tarde em sua carreira, o Dr. Wallace tratou de vários atletas famosos, incluindo Wayne Rooney, que tinha fraturado o pé antes da Copa de 2006 e foi tratado pelo Dr. Wallace e liberado para jogar. Emergências médicas entre passageiros e tripulação durante o voo não são eventos comuns. Eventos graves durante o voo ocorrem 1 em cada 40 mil passageiros. Numa situação dessa, uma paciente vítima de acidente motociclístico, principalmente com alta energia cinética, você viu, ela foi projetada para frente do acidente, ela deveria permanecer em observação no hospital e jamais embarcar num voo, principalmente um voo com 14 horas de duração. Da mesma forma, os médicos precisam estar atentos a pacientes que podem omitir alguns detalhes importantes do seu quadro clínico, principalmente quando há algo muito importante em jogo, como por exemplo uma viagem de volta para casa depois de ter perdido o voo original. O Dr. Wallace ele foi questionado exatamente sobre isso, sobre não ter feito uma avaliação mais minuciosa da paciente e também em relação a não ter deixado o avião decolar. E ele respondeu isso num artigo mais tarde, nas palavras do próprio Dr. Wallace, e eu vou repetir as palavras aqui, abre aspas. Realmente eu falhei em proceder a uma avaliação primária detalhada da paciente. Haviam 3 razões para isso. Primeiro, a senhora Dixon não tinha me contado a princípio sobre o acidente com a motocicleta e não referiu nenhum outro sintoma que não a dor no antebraço direito. Em segundo lugar, ela estava sentada nos fundos do avião, onde não havia assentos vazios e tão pouco espaço disponível, apesar de eu ter conduzido uma avaliação inicial primária com ela sentada. Além disso, a senhora Dixon poderia ter interpretado uma avaliação médica completa dos seus membros, coluna, pelve, tórax, como um mau comportamento médico. Os médicos frequentemente se esquecem o quanto é mais fácil, muito mais fácil, fazer um exame físico na cena de um acidente ou em um hospital ou num consultório, por exemplo.
De forma retrospectiva, se eu tivesse transferido a senhora Dixon do avião e dessa forma causando a ela a perda do seu voo em classe econômica de volta para casa, mas eu achei que tomei as decisões que acreditavam estar corretas, tendo por base as informações que estavam disponíveis para mim. Ele completa dizendo o seguinte: talvez outros aprendam com a minha experiência e serão um pouquinho mais cuidadosos quando forem chamados para prestar ajuda médica. Bom, esse é o primeiro episódio desse projeto, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa história, curte o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber informações sobre os próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!